Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente no canal Ciência com o grupo Mário Chamberlain e hoje nós vamos receber e entrevistar o professor Iliá Shapiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito boa tarde, professor Shapiro. Boa tarde. Então, nós vamos começar, né, perguntando ao senhor aonde o senhor nasceu. Eu nasci em Moscou, na capital da União Soviética, mas quando eu tive um ano e um pouco, me levaram para a cidade de Pavlodar, no norte do Cazaquistão, e lá eu fiquei até 17 anos. E a origem dos seus pais, o senhor pode nos contar? Ah, eu sou de família judaica, mas absolutamente não tradicional. O meu avô foi comunista, que então participou em guerra civil. Depois, minha avó eh, formou em Odessa em um ginásio, que significa um colégio muito privilegiado, mas nunca tive educação superior. De outro lado, do lado do meu pai, meus avós foram pessoas muito simples. Minha avó só fez, se não me engano, 4 anos do colégio, e ela trabalhou no campo, praticamente, num vilarejo alemão. Depois eles foram para Birobidjan, que é uma parte da União Soviética muito leste. E lá, meu pai, quando tive 17 anos, ele entrou na escola militar. Ele queria ser piloto de avião, mas ele acabou sendo técnico de aviação. Depois, quando ele conheceu minha mãe, ele saiu do exército e virou engenheiro. Então, e Pavlodar, onde eu cresci, foi cidade. Quando meu avô foi que me educou basicamente. Ele foi 2 vezes para a prisão, para Gulag, na época de Stalin. E a última vez ele foi liberado no ano 55. Aí eu nasci em 58. E eles foram para Pavlodar para construir fábrica de tratores. Então, quando ele chegou, tive população 20 mil habitantes. Quando eu fui para o colégio, já tive 300 mil habitantes. E até agora é 300 mil habitantes desta cidade. Cidade muito bonita, feita com plano, em um lugar também bonito, Rio Irtis, grande rio. Não como a Amazônia, não, não para vocês, não é tão grande, mas é grande rio. Eu cresci lá. É um lugar interessante porque é bonito, mas também no inverno chega a temperatura -40 e no verão para mais 40. E muito seco e sempre muito vento, mais que em Chicago. Então, então a cidade já foi boa comigo, porque meu avô foi pessoa importante, ele foi um dos fundadores desta fábrica de tratores. Meu pai também trabalhou lá como engenheiro, e então eu até 10 anos tudo rolou bem, mas depois meus pais divorciaram, meus avós foram para Moscou e eu fiquei com minha mãe, ok, e tive um pouco de dificuldades até que eu fui para a universidade. O senhor pode nos relatar, se o senhor lembra, né, das escolas antes da universidade que o senhor frequentou? É claro, eu fui primeiro, tive pré-escolar muito bom, que foi primeira na cidade, eu acho. Tive um prédio muito bom, porque construíram vários prédios, porque antes, quando meu avô chegou, prédio mais alto tive 3 andares da cidade. Quando construíram o primeiro prédio de 5 andares grande, nós ganhamos apartamento lá, porque meu avô foi economista principal da fábrica. E na frente foi esta pré-escolar. Depois eu fui para o colégio número 6, e como a cidade já foi crescendo muito rápido, então minha turma tive 47 alunos, que foi muito, foi cheio de crianças, e como pessoas chegaram de diferentes lados, os hábitos foram meio selvagens. Por exemplo, de 47 pessoas, tive metade mulheres, metade meninos, metade meninas. E, pelo que eu saiba, 15 passaram pela prisão depois.
Eu não. Então, nós temos um pouco de agressividade no colégio. Depois, quando eu terminei a sétima série, eu fiz concurso e entrei na única classe no outro colégio, na única classe da cidade com uma especialização em matemática. Eu estudei lá, esta foi muito bom, porque meus amigos, este ano festejamos 50 anos de formatura. Eu, infelizmente, não fui para lá, mas tive encontros, até agora são meus amigos, e lá tive programa em matemática um pouco mais forte, se chama Escola número 3, e nossa turma foi classe B. Então, eu estava 8B, 9B e 10B, 10 é o último. Então, eu fiquei lá e ensino de matemática, em princípio, foi muito bom. A física, não tanto. Mas eu não sei por que eu gostei de física. Na oitava série, tive boa professora de física. Depois, em 9 e 10, não tanto. Mas eu gostei de física e comecei, pouco a pouco, ir para o lado de física. Tá? O senhor já tinha, desde criança, interesse em ciências ou física, ou surgiu na hora da escolha da universidade? Não, quando eu estava no colégio, eu participei em Olimpíadas locais de matemática e de física. E primeira vez ganhei a Olimpíada no oitava série regional. E Marina Gladkova, uma moça, ela ganhou de mim na matemática. Nós agora estamos trocando mensagens com ela, porque ela foi depois economista. Eu falei para ela que eu lembro que você ganhou de mim, ok? Mas neste mesmo ano eu participei na Olimpíada da União Soviética em física e eu fui a primeira criança da minha região que ganhou mais que 0 pontos, porque problemas foram muito puxados, ok? E este ano especialmente. Depois disso mudaram o sistema e foi necessário ganhar a Olimpíada de Cazaquistão para ir para a União Soviética. Não foi suficiente ganhar da região do Paladar. Eu nunca consegui chegar na Olimpíada da União Soviética, só uma vez participei. Depois, na nona e décima série, eu também formei em duas escolas por correspondência. Esse foi um sistema muito bom, que no Brasil, infelizmente, não existe. Eu acho que é muito bom sistema de ensino por correspondência, e eu terminei 2. E assim eu formei colégio com boa preparação, apesar de certas dificuldades, porque comparando com, por exemplo, com crianças em Moscou ou em cidades mais tradicionais, velhas, nós não temos ensino tão bom, especialmente em física. E matemática foi bem razoável, ok? Mas eu e meus amigos, nós conseguimos, vamos falar, preparar bem para o futuro. Certo. E o senhor ingressou em qual curso e qual universidade quando o senhor escolheu o curso? Uhum. Eu tentei entrar em Moscou e não consegui, ok? Eu não quero discutir razões. Depois eu fui para Tomsk. Tomsk é uma cidade na Sibéria e tem a universidade mais velha da Sibéria, mais tradicional. E eu entrei lá e estudei toda a vida, estudei lá. Eu comecei, em 5 anos eu fiz bacharelado, nós não temos mestrado na época. Eu fiz bacharelado, depois tive 3 anos de doutorado. Eu não consegui terminar tese dentro de 3 anos e terminei 1 ano e 3 meses depois. Já no ano 85, quando eu tinha 26 anos. Eu fiz tese. Eu acho que foi muito boa a tese. Inclusive, pessoas continuam verificando meus trabalhos que eu fiz durante o doutorado até recente. Último artigo que estava verificando minha diploma, eu consegui uma menção honorífica de diploma também. Mas a última pessoa que verificou minha diploma foi uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, um grupo de Madrid. O seu orientador no doutorado foi qual professor? Foi professor Burbinder,
ele foi 10 anos mais velho que eu. Dia até ontem nós conversamos com ele em São Paulo e hoje ele deveria chegar em Moscou, em Dubna, perto de Moscou, mas não sei se ele chegou ou não, ainda não confirmou, porque tive viagem muito pesada e ele tem quase 80 anos, então é difícil. Mas eu tive sorte, porque ele foi bom orientador, um pouco duro, mas isso não foi mal. Ele fez doutorado em mecânica e estatística, em outra área, mas ele queria mudar para esta área de gravitação quântica e teoria de campos. E nós temos supervisão do professor Fratkin, acadêmico Fratkin, de Moscou, que foi uma figura muito importante da ciência mundial. Primeiros trabalhos para resolver que eu tive foram de Fratkin. Depois nós começamos, Burbinder e depois eu começamos a inventar nossos próprios problemas, mas não foi de vez. Tá? No início foi, esta que eu falei que foi verificado foi de Fratkin. A ideia inicial. Ok? E o senhor lembra ainda dos livros que marcaram a sua carreira durante a universidade ou doutorado? Claro, claro, claro. Nós, na universidade, quando eu entrei na universidade, a gente tive sistema na bacharelado foi diferente do Brasil. Nós, por exemplo, não podemos atrasar. Se você é reprovado em uma, duas disciplinas, uma vez poderia ser perdoado, na segunda vez você vai ficar fora da universidade e pode ir para o exército para 2 anos. Eu não queria, ninguém não queria. Então, então nós estudamos pelos livros que todo mundo estudou. Eu, por exemplo, li livros de análise real de Fichten-Goltz e outros. No segundo ano, quando eu achei orientador, porque eu achei esse orientador não por acaso. Eu estava buscando desde o início alguém para me orientar, recusei algumas ofertas e mostrei muita iniciativa. Depois, também tive um momento de sorte, porque eu não sabia sobre este Burbinder. Eu fui para meu orientador oficial, chamado Bagrov, Vladislav Gavrilovich Bagrov, ele faleceu alguns anos atrás, e ele me mandou para Burbinder. Eu tive muita sorte, porque outras pessoas ele mandou para outra direção, e isso não foi bom para eles. Então, livro que Burbinder mandou a gente ler, início foi livro de gravitação, Misner-Thorndweaver, que acabou de ser publicado. O senhor provavelmente já viu esse livro. E nós achamos este livro não é muito bom para a primeira leitura. Ok? Eu lembro que nós chegamos para Burbinder, eu e meu parceiro, estudamos juntos, chegamos para Burbinder e falamos que a gente não gosta tanto deste livro. Ele mandou ler livro de Weinberg, de Gravitation and Cosmology, e isso que mudou minha cabeça, porque o livro de Weinberg muito bom. Weinberg foi o maior físico da segunda parte do século XX, talvez, ou um dos maiores físicos, prêmio Nobel e tudo mais. E nós, a gente leu este livro um ano. Não, talvez mais ou menos um ano e meio. A gente leu Weinberg e depois a gente, quando entramos no quarto ano na universidade, nós começamos Weinberg no meio do segundo ano e terminamos no final do terceiro. E por causa desse livro eu não estudei. Nós temos sempre muitas disciplinas, 12, 15 disciplinas. E você não poderia física, e uma vez por semana educação militar ainda. Então, foi absolutamente impossível estudar tudo com qualidade. Você deveria escolher. E a minha escolha foi sempre estudar relatividade geral, Weinberg, e outras disciplinas eu só preparava para exames e passava, não sei como. Depois, no quarto ano, Burbinder mandou a gente ler livro de... eu tenho esse livro agora, esqueci o nome. Um livro muito tradicional de teoria de campos. Espera. Schweber. É um livro enorme, é um livro de tipo Jackson Electrodinâmica, talvez maior um pouco, e muito pesado. E a gente leu durante 2 meses ou 3 meses, e depois já começamos a fazer conta. Isso que eu não faço com meus alunos agora, eles têm mais tempo para preparar.
E o senhor lá conheceu vários professores e o senhor conheceu alguns ícones, né, da ciência na União Soviética? Não, porque nós só trabalhamos em Tomsk, a todas estas pessoas muito famosas estavam em Moscou. Então, eu fui primeira vez para congresso no final do doutorado, no ano 84. E lá, quando eu cheguei para foi encontro gravitacional da União Soviética. Lá eu vi Zeldovich, de 2 metros. Zeldovich foi grande, grande, grande físico, que foi pessoa excepcional também. Depois eu vi a palestra de Lifshitz, esta que é Landau Lifshitz, mas Landau já não tive, mas Lifshitz foi um grande cientista por sua conta própria, um dos maiores cientistas da época. E eu vi ele apresentar e vi algumas pessoas mais, de distância. Tá? A Zeldovich, por acaso, eu vi de 2 metros. Mas ele não conversou comigo. Eu fui muito assim. Eu entendi que a Zeldovich não sei como. Mas é porque ele não conversou comigo, mas eu achei que deve ser Zeldovich. Ok? Não lembro por quê. Também neste evento primeira vez vi ao vivo algumas pessoas malucas, porque perto de física teórica sempre tem pessoas muito malucas. E eu vi primeiro. Fui muito impressionado também. A famosa figura do Einstein mostrando a língua, né? Não, Sempre não, tem. não, não. Foi pessoa patológica Ah, que está lá. Eu depois já na época, eu fui árbitro no jornal, nós temos jornal então. Eu fui árbitro e me deram vários artigos de malucos. E estes artigos de malucos, eu estava só ver artigos, mas eu vi ao vivo um verdadeiro, tá? E ele foi interessante, mas interessante como algo exótico. Agora, de físicos, vamos falar, muito conhecidos, talvez primeiro encontrei com Fradkin, porque quando eu fiz meu diploma, me mandaram imprimir diploma, normalmente diplomas foram escritos à mão, mas minha diploma foi impressa e me mandaram para Moscou apresentar meu diploma para Fradkin. Eu conversei com Fradkin, isso foi muito importante. Porque Fradkin ele teve vários resultados muito importantes, apesar que normalmente são atribuídos para outras pessoas. Por exemplo, chamado identidade de Ward em eletrodinâmica, foi a primeira vez feito pelo Fradkin, ou problema de carga zero. Normalmente pessoas atribuem isso para o grupo de Landau, mas quem fez primeiro foi Fradkin. Ok? Então eu sabia que é um grande físico, para mim foi muito impressionante encontrar com ele e tudo mais. na sua graduação, ou mesmo no doutorado, o senhor chegou a usar a coleção dos professores Landau e Lipsch? Sim, apesar que quando eu estava na universidade, na graduação, por exemplo, mecânica, eu li Goldstein, eu não li Landau e Lifshitz, porque eu comecei a ler Landau e Lifshitz e descobri que eu não entendo. Eu comecei antes de nós termos curso antecipado. Lá é um livro muito bom. Eu agora dou aula e uso muito. Só que lá não tem início, não tem fim. Ok? Porque início, eles escreveram de tal maneira que a pessoa tem que acreditar no autor muito. A Goldstein foi um pouco mais suave. Eu li Goldstein, resolvi problemas de Goldstein, de edição de anos 50, porque depois, novas edições, o livro ficou muito maior. Não é muito bom. A Goldstein, primeira edição, eu achei muito boa. Livro, muito bom livro. A Landau Lifshitz, segundo volume é brilhante. Segundo volume, início é fantástico, porque a relatividade é especial, dá para entender tudo. Eles usam esta abordagem de cima para baixo, que eu entendo muito bem. Eu tenho livro de tensores e relatividade. E lá, na parte de relatividade especial, no meio, lá tem parte de tensores, depois pequeno pedaço de relatividade especial e depois parte de relatividade geral. Na parte de relatividade especial, eu basicamente estou seguindo o Landau Lifshitz início.
Claro que não estava copiando, eu lá tem diferenças, mas em princípio a lógica eu peguei de Landau Lifshitz, que eu li no início do segundo ano na universidade. Eu queria também saber, professor, se o senhor tem trabalhos como, por exemplo, artigos ou mesmo livros, né, que o senhor considera seus trabalhos, pessoalmente, para o senhor, que tenham relevância dentro da sua área. Relevância para quê? Isso, relevância para mim, relevância para outras pessoas, que tem muitas citações, é formal e tudo Eu, mais. Tem diferentes pontos de vista. eu queria que o senhor acha pessoalmente relevante, o senhor acha relevante. Eu acho relevante. Nós temos um artigo pequeno no ano 94 sobre anomalia conforme, que eu e um aluno, mas este aluno fez pequena contribuição, depois ele desapareceu e eu me coloquei como primeiro autor. Esta tem alguns avanços técnicos importantes. Depois, eu tenho um artigo de revisão sobre torção, tenho artigos sobre torção, e também acho que eles mudaram um pouco do ponto de vista de público, um pouco no mínimo. Depois, não sei. Depois temos livro, este livro publicado em 92, é o segundo mais citado da área, depois de Birrell Davis. Ok, se pegar Google Scholar, deve ser 1000 citações ou um pouco mais, não sei. Agora, temos recentemente com Buchbinder livro-texto de teoria de campos e gravitação quântica. É o primeiro livro-texto de gravitação quântica e eu acho que é importante porque muita gente usa, em princípio. Mas hoje em dia tem tantos livros, tantos artigos e nossa área está em declínio hoje, tá? Então, de qualquer modo, isso não muda nada de paisagem geral, vamos dizer. E o senhor também pode, né, assim, falar sobre as suas principais colaborações? Colaborações? Bom, nós temos colaboração original com meu ex-orientador Buchbinder, que acabou saindo, e continuamos trabalhando com ele. Depois eu tive colaboração e tenho colaboração com o professor Manuel Assorey, de Espanha, de Saragossa, que me convidou para ser postdoc. Eu passei lá um ano e meio, de 94 até 96, depois eu fui para o Brasil. E depois eu fui para lá também, ele organizou como professor visitante em 2001. E agora vou de novo para 3 meses para Saragossa, porque nós temos colaboração muito ativa. Depois tive colaboração com Sergei Odintsov, este foi meu colega com quem nós estudamos e trabalhamos muito com ele. Mas desde o início de 95 nós paramos de ter contatos por vários motivos. Depois tive colaboração com o professor João Solá, de Barcelona, e nós fizemos alguns artigos que tiveram certo sucesso, mas também nós não temos, últimos 15 anos, nós não temos muitos contatos. E tive várias outras colaborações. Por exemplo, tive somente 3 artigos com Roberto Balbino, que está em Bolonha, na Itália. E só que estes artigos foram importantes. Inclusive, foi a aplicação deste trabalho de 94 que eu falei, sobre a anomalia. Isso foi mais explícito, a utilização desta coisa que eu inventei em 94. Este foi artigo de 99. Porque tem buracos negros de Schwarzschild, temos chamado efeito de Hawking, que é buraco negro evapora por efeitos quânticos. Que menor buraco negro, mais ele evapora. Mas isso depende da definição de vácuo, porque podem ser diferentes definições de vácuo na vizinhança de buraco negro.
E isso foi estudado de várias técnicas, vários pontos de vista. E Roberto Balbinot, com minha ajuda, e Sandro Fabri, ele foi aluno do Roberto, nós conseguimos classificar estes estados de vácuo de Bulwer, Unruh e Hartley-Hawking, usando estes campos auxiliares que nós inventamos em 94. E funcionou muito bem. E até agora tem debates sobre isso. O último artigo nós fizemos com um aluno de doutorado e mostramos que nesta caracterização de estados de vácuo aparecem problemas. E imediatamente escreveu um colega da Argentina, Diego Mazitelli, que disse que eles já notaram isso antes. Então, isso é verdade. Então, mas nós fizemos de diferente maneira. Então, é um assunto que sempre atrai atenção, Porque se nós queremos calcular efeitos quânticos no espaço curvo, físicos, isso não é problema resolvido. Isso sempre depende, tem muitas ambiguidades e nós podemos, em muitos casos, calcular a mesma coisa em diferentes maneiras. E resultados não são necessariamente mesmos. Então, tem tanto em gravitação quântica quanto em gravitação semiclássica. Quando a gravitação clássica, a quantiza só matéria. E temos certas divergências de opiniões, vamos dizer. Ok? Inclusive, eu tenho divergência de opinião com várias pessoas, em diferentes partes. E em relação à sua área, né? Como é que o senhor vê a evolução desde quando o senhor começou a estudar até hoje? O senhor pode dar uma opinião pessoal sobre a evolução da sua área científica? Eu acho que, em princípio, nós temos progresso, tá? Técnico. Então, nós aprendemos a calcular mais e mais coisas e entendemos técnicas de contas e resultados melhor. De outro lado, tem um segundo efeito, que aparece às vezes coisas de moda e pessoas começam, muito gente jovem e postdocs na Europa, nos Estados Unidos, turma tudo vai para fazer algo. Esta, por exemplo, nos anos 90 foi dimensões extra. Tive muitos artigos com 2 ou uma dimensão extra e depois com branas e coisas do gênero, que, em princípio, para mim, como eu sou, vamos falar, adepto de tradição antiga, ou seja, não fazer coisas mais complicadas que é necessário. Isso sempre pareceu estranho. Depois última moda deste tipo foi sobre gravitação massiva. E, gente, eu conheço quase todas pessoas que começaram primeira coisa e quase todos que começaram segunda coisa. Respeito muito pessoas muito inteligentes, muito mais inteligentes que eu, talvez. Mas eu não entendo por que fazer isso, ok? Porque é muito estranho, não resolve nada, isso, na minha opinião, ok? Mas quando multidão vai para um lado, às vezes estranho ficar sozinho e esperar quando a onda volta, ok? Mas como eu já sou velho, eu já estou nesta posição várias vezes, então eu não presto muito para tudo isso, tá? Mas isso é o que acontece. Agora, por exemplo, é um período intermediário. Agora, depois da observação de ondas gravitacionais de objeto 170817, que chegou sinal de... Se gravitação é massiva, a onda gravitacional deve propagar com velocidade um pouco diferente da onda eletromagnética. E isso, se você detecta um objeto que está, sei lá, 100 milhões de anos-luz de nós, e os dois sinais chegam ao mesmo tempo, isso fecha a porta para a gravitação massiva, no mundo ideal. Isso que aconteceu. Mas estas pessoas que fazem isso, eu conversei com eles dizem que não, que ainda sobra espaço, porque a massa pode ser muito, muito pequena e efeito muito pequeno. Eles falam, mas as publicações quase pararam. Depois deste ano 17 e quando pessoas começaram a entender o que aconteceu, então, últimos, sei lá, 8 anos, praticamente
Tem muito poucas publicações sobre isso. Agora, qual vai ser a próxima moda, eu não sei. Difícil dizer. Agora, tecnicamente, agora a moda de hoje é amplitudes. É um outro método de fazer conta. Agora, isso já foi centro de atenção nos anos 60 anos atrás. E agora tudo volta e pessoas começam, muita gente começa a calcular amplitudes, ok? Em vez de métodos que foram mais tradicionais nas últimas décadas. Mas isso também isso é um método, mas talvez não é a moda como no caso de dimensões extra ou gravitação massiva, porque não é sobre escolha de modelo, é sobre escolha de método, ok? Agora, em princípio, temos progresso, ok? Mas progresso muito lento. E, por exemplo, se ver necessidades reais de física, eu acho que estamos um pouco atrasados, porque a perspectiva, na minha opinião, é ver efeitos quânticos de gravitação ou algo do gênero em cosmologia. Porque dados em cosmologia crescem muito rápido e nós temos perspectiva de medir uma coisa. Entretanto, modelos cosmológicos que estão em moda hoje, eles são muito artificiais e, na minha opinião, informação que nós ganhamos é zero destes modelos. E eu sou editor de um jornal, quantidade de artigos muito parecidos, da minha opinião, como nação especialista, destes modelos artificiais cosmológicos assustam. Todo dia chega uma coisa, todo dia. E este é só para nosso jornal, tem outros jornais. Tem muitos, ok? E eu, pessoalmente, acho que isso é triste, porque num dia, quando eles vão detectar uma coisa que já começa a acontecer, de fato, como estas tensões de Hubble e outras, não tem teoria capaz de explicar isso de um jeito razoável, porque tem 1000 teorias diferentes e você pode ajustar teoria para qualquer experiência, mas esta teoria que ela é, como dizer, ela é por conta própria, ela não tem ligação com o resto de física, então não ensina nada, na minha opinião. Mas eu, como editor, não faço impedimento nenhum, eu trato tudo como deve ser feito. Certo. Agora, em relação, né, à gravitação quântica, eu queria que o senhor só resumisse brevemente, por exemplo, o senhor trabalhou, né, trabalha bastante com ação efetiva, né, e os métodos, né, que começaram a surgir, problemas, uma tentativa de quantização da gravitação, e começaram a aparecer, por exemplo, problemas com gravidade não renormalizável, e hoje em dia, né, pelo menos uma das modas, né, que apareceu é a Safe Gravity, né, que utiliza, né, essa questão da ação efetiva e acaba também resolvendo o problema da reno- O que safe, apareceu? safe Gravity, né, que eles. Ah, entendi, ok. Sim, então eles fazem, né, isso. Agora, na sua opinião, essa questão de fazer uma teoria renormalizável, unitária, da gravitação, com a sua área, ela consegue resolver o problema de fato, ou pelo menos chega, né, numa descrição efetiva da gravidade quântica. Qual é a sua opinião? Ter teoria renormalizável é muito bom, porque isso significa que você consiga fazer contas controláveis. Por exemplo, todas as teorias na física de partículas que foram testadas, verificadas, eles são baseados nas teorias renormalizáveis. No caso de gravitação, a teoria de Einstein, ela não é renormalizável. Em princípio, isso é normal, porque isso significa que problemas nesta teoria aparecem nas energias muito altas.
quando nós montamos relatividade geral, nós usamos uma hipótese que isso vai ser usado somente nas energias baixas. Então, o fato é que a teoria não é completa até regime de altas energias é natural. O problema é que quando nós completamos esta teoria para ter teoria renormalizável, que pode ser feito em grande número de maneiras, nós encontramos chamadas fantasmas. Fantasmas são partículas com energia cinética negativa. Como eles têm energia cinética negativa, eles querem acelerar. Em gravitação, ninguém não está isolado. Então, se esta partícula seria isolada do resto do mundo, ela não poderia acelerar por causa da conservação da energia. Mas em gravitação, ninguém não está isolado porque qualquer partícula pode emitir gravitas e acelerar. Então, esta partícula vai acelerar e finalmente fica com uma energia negativa infinita e o mundo vai acabar. Isso não acontece, nós sabemos, certo? Então, isso deve ser muito rápido. Muito mais rápido que um segundo, incomparável. Então, mundo estável, não acontece isso. Então, a gente tem que explicar. Explicações tem várias, mas matematicamente tem, por exemplo, teoria de cordas. Teoria de cordas explica isso de um jeito radical. Eles falam que não tem mais nada, só tem cordas, tem que fazer teoria de cordas. Nós temos uma série de artigos onde nós mostramos que esta resolução pela teoria de cordas não é, vamos falar, melhor possível, que exige ajustamento fino de um número infinito de parâmetros para resolver este problema, ou seja, não resolve. Sobre asymptotic safety, que o senhor mencionou, é um método chamado Functional Renormalization Group, grupo de renormalização funcional. Isso foi inventado algo equivalente foi primeiro inventado pela Polchinski, um físico muito famoso dos Estados Unidos, depois pelo Tim Morris, que está em Southampton, na Inglaterra, e pelo Christoph Latterer, que está em Heidelberg, na Alemanha. É um método muito interessante porque ele permite, vamos falar, obter resultados parecidos com resultados de não perturbativos. Entretanto, não é um método não perturbativo legítimo, ok? Todo mundo, eu acho que concordam com isso. É uma simulação de métodos não perturbativos que nós não temos. O segundo problema é o seguinte, que especialmente quando aplicado à gravitação quântica, nós temos artigo com o professor Lavrov, onde nós, de 13 anos atrás, onde nós mostramos que neste método aparecem ambiguidades. Qualquer coisa que você calcula, você pode mudar sinal destas funções beta e tudo que você quer, de menos para mais e de mais infinito para menos infinito. Então, tudo depende de quem calcula. Então, não é um método muito bom, na minha opinião. Apesar que tem gente que fala contrário. Por exemplo, Antônio Duarte, que está em Fluminense, um dos membros deste grande grupo de pessoas que faz isso, ele me enviou um artigo de outro meu conhecido da Alemanha, que basicamente tenta mudar a situação, vamos falar. Mas eu não estou muito convencido. Eu acho que este é um método, tem outros métodos, ok? Eu recentemente fui editor principal de uma edição chamada Handbook of Quantum Gravity, livro de referência de gravitação quântica, e nós publicamos 94 artigos de revisão de melhores especialistas de todas as áreas de gravitação quântica. E uma das sessões que tive 10 ou 12 artigos de revisão foi exatamente sobre esta Functional Renormalization Group, Asymptotic Safety e tudo mais, com Martin Reuter, com Roberto Percacci, com figuras principais. Então, é um método, mas eu não sou muito convencido que este método pode ser tomado absolutamente sério, vamos dizer. Mesmo cordas, eu pessoalmente não sou muito fã de cordas, mas não significa que pessoas não... Pessoas trabalham, tá? Não tem outra...
não tem nenhum método 100% seguro para resolver problema de fantasmas, resolver problema de renormalizabilidade. Eu pessoalmente acho que a única perspectiva real é a seguinte: tem uma teoria renormalizável um pouco mais sofisticada do que o mínimo. O mínimo tem ação chamada com 4 derivadas. Nós, no ano 97, sugerimos colocar 6 ou mais derivadas, e a teoria fica que nós chamamos super renormalizável, ou seja, correções quânticas simplificam muito, mas em troca você tem, em vez de uma fantasma, você tem mais partículas extras. Por exemplo, no caso de massa real, tem uma fantasma e uma partícula normal mais pesada que fantasma. Ou pode ser espectro complexo. E existe possibilidade que essas duas partículas, normal e fantasma, formam um aglomerado chamado estado ligado. E aparecem como uma partícula normal com grande massa, mas sem fantasmas. E tive artigos sobre essa possibilidade desde o ano 15. E nós último fizemos com Gastão Crane, que está no São Paulo, e Manolo Assaré e Miguel Pardina, que entrou depois, aluno de Assaré. Fizemos um modelo que funciona deste tipo, mas modelo de brinquedo é muito longe até fazer isso por gravitação quântica, porque tem muitos problemas técnicos. Eu, pessoalmente, acho que é a única maneira. Eu pensei sobre isso 20 anos e cheguei a esta conclusão, que a única maneira de resolver o problema de gravitação quântica é esta, é ter formação de estados ligados. Agora, desvantagens deste método é o seguinte: primeiro, isso pode explicar por que nós não explodimos. Mas isso, infelizmente, como nós mostramos no artigo, praticamente não temos chances de detectar isso experimentalmente. É primeiro. E segundo, tecnicamente, para fazer isso para a gravitação quântica, é uma história muito complicada. Nós estamos longe. Nós, por enquanto, só temos um modelo de brinquedo que faz algo parecido, ok? E estamos longe de gravitação quântica, por enquanto. Mas eu pessoalmente acho que não tem outra perspectiva positiva, né? Eu acho que só isso. Essa é a única opção. Tudo bem. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar para o senhor se eu gostaria de deixar uma mensagem, né, aos jovens estudantes e jovens pesquisadores, cientistas brasileiros. Bom, quem sou eu para deixar mensagens para cientistas? Eu não entendo muito. Eu acho que primeiro tem que estudar bem, tá? Tem que cuidar da sua vida e tentar fazer o que você gosta, ok? Isso é o primeiro. Segundo, eu falo para alunos sempre, sem muito sucesso, que é muito importante a propriedade de pessoa é preguiça. Eu sempre falo para alunos que se seres humanos não tiverem preguiça, as rodas seriam quadradas. E qualquer trem fizesse muito barulho. Aqui em Minas é importante. Então, trem não faz muito barulho porque rodas são redondas. As rodas são redondas porque nós temos preguiça, tá? Mas alunos, especialmente a última turma que eu tive de física e matemática, infelizmente tomam isso muito literal, sabe? Eles não fazem nada mesmo. Mas nada é perfeito nesse mundo, né? Ok, e são bons alunos, mas não queremos estudar. Então, eu falei para eles muito mais que isso. Então, é assim, agora, tem que escolher a área que encaixa com suas habilidades e seguir, né? Eu, por exemplo, quando entrei na universidade, eu pensei que vou virar experimentalista. Mas quando eu tive primeiros laboratórios, porque no colégio nós não temos laboratórios. O colégio foi muito novo. Quando eu vi a primeira vez essa coisa experimental, isso saiu da minha cabeça de vez, porque eu entendi que isso... Eu fiz bem, tá? Eu tenho bons olhos, em princípio maus também no Rubens, mas eu não gostei. Então virei teórico. E em princípio eu estou feliz. Então, cada um tem que buscar que encaixa mais com ele e trabalhar, tá? Agora, trabalhar e não esquecer sobre preguiça. Preguiça é importante. Tem que cada vez tentar fazer de um jeito racional tudo. Mas lembrar que o objetivo é objetivo, né?
É isso. Bem, professor Shapiro, nós agradecemos a sua participação no nosso canal e também dizemos que a sua experiência, a sua carreira, né, ela é importante para o desenvolvimento da ciência e principalmente na ciência no Brasil. O senhor tem parte, né, do desenvolvimento da ciência no Brasil com orientações, com pós-doutorados, doutorados. Então, o senhor faz parte desse desenvolvimento na ciência no nosso país e também no mundo. Então, nós agradecemos, o senhor está de parabéns pela sua carreira, agradecemos, sinceramente, a sua participação no nosso canal. Tá, eu queria... O convite foi interessante responder perguntas. 25 anos, meus maiores colaboradores são alunos em Juiz de Fora. E eu tenho, sei lá, 3, 4, 5 alunos que eu respeito muito, porque eles foram meus alunos, mas agora são pesquisadores. E quando Júlio Fabres meu amigo Júlio Fabres fez festa de meus 60 anos, eu convidei 3, e são meus amigos também. Mas trabalhar com eles é muito bom, ok? E agora tenho mais 2 que estão no doutorado, que eu gosto muito de trabalhar com eles, e estou muito feliz como alunos no Brasil, tá? Então, é isso. Ok, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Uma boa tarde, professor. Boa tarde.